Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Como vocês estão? Infelizmente, a semana passada nós tivemos que reprisar um dos programas, porque tivemos aí alguns problemas técnicos, compromissos de pessoas da equipe, enfim. Não deu jeito, não teve como a gente fazer o nosso programa, que é sempre ao vivo. Então tivemos que reprisar. Mas estamos aqui de volta sob o patrocínio da RB Marketing Político. Qualquer dúvida, mande para nós em texto as dúvidas que vocês têm, que nós iremos responder prontamente, dentro do possível. Caso eu não consiga responder a pergunta na mesma hora, não se preocupem, que ou no programa seguinte, ou pelo número de contato que vocês mandam, eu mando a resposta para vocês, tá bom? Muito bem, eu queria começar o programa de hoje falando de um problema de uma senhora que enviou a dúvida dela lá no último programa, há 15 dias atrás, e que infelizmente a gente não teve tempo de responder a dúvida da senhora Solange. E ela me contou o seguinte: ela morava com o pai, só ela e o pai, e tinha um irmão, ela tem um irmão, inclusive. Esse irmão saiu cedo, mais de 20 anos, foi morar em outro estado. E antes de morrer, o pai fez o quê? Ele fez uma doação do imóvel que eles tinham para a dona Solange, antes de morrer. Não era um imóvel que tinha registro no cartório de registro de imóveis. Era um contrato de compra e venda, enfim, um imóvel informal ainda, embora contrato de compra e venda em nome do pai da dona Solange, pagava imposto direitinho, enfim, tudo regular, menos o registro de imóveis. E ele fez uma doação. E logo depois que ele morreu, evidentemente o irmão apareceu e bateu na porta da dona Solange e falou: olha, eu quero os 50% dessa casa, uma casa grande, um terreno bom, num bairro bom, numa cidade de classe média, num bairro de classe média, enfim. E bateu na porta da dona Solange e falou: olha, eu vim aqui pegar o que é meu por direito, 50% dessa casa é minha, se você não comprar minha parte, eu vou colocar à venda. E a Solange então mostrou para ele o termo de doação que o pai havia feito para ela. Ele falou: não, eu tenho direito, eu sou filho e vou procurar os meus direitos. Procurou um advogado. E o advogado entrou com processo de inventário do pai da dona Solange e ganhou 50% do imóvel. Muito bem. Ganhar é um termo muito forte, porque na realidade ele não ganhou. Ele tinha o direito. Ele é um herdeiro necessário do pai dele. Eram 2 irmãos, 50% é dele por direito e 50% para a dona Solange. E a dona Solange, então, mandou uma dúvida aqui, questionando, inclusive, ela questionou, dizendo: será que meu advogado não se vendeu para o meu irmão? Enfim, essa história sempre acontece, essa frase, enfim, muita gente usa indevidamente, né? Não, na verdade essa doação que o pai fez para Solange é nula de pleno direito. Por quê? Vamos tentar explicar em português para vocês, né? Eu sou dono dessa xícara aqui, só que eu tenho filhos. Então é assim, se eu quiser vender, eu posso. Se eu quiser doar para um dos filhos, eu só posso doar 50%
dessa caneca aqui. Porque os outros 50% eu não posso dispor, isto é, eu não posso me desfazer desses 50% em favor de um dos filhos, em detrimento dos direitos do outro filho. Então, na verdade, se eu quiser doar para o filho número 1, o filho número 2 tem que assinar concordando, ou seja, ele tem que dar a anuência dele para que essa doação seja válida. E foi isso que aconteceu com a dona Solange, quer dizer, o pai dela, com medo de morrer, sem ter deixado nada acordado, nada certinho e tal, ele falou, não, para acertar tudo, então eu vou doar, em vida eu vou doar o terreno e a casa para você, minha filha, e esquecendo que havia outro filho. Diferente seria se ele tivesse vendido para a filha, e ele podia vender, entendeu? Mas ele não vendeu, ele doou, ele quis doar 100% do imóvel para a dona Solange, e essa doação é nula de pleno direito, porque não tinha a anuência do irmão dela. Essas coisas, gente, é muito complicado mesmo. Tem que prestar atenção nisso tudo e sempre procurar um advogado antes de tomar uma atitude dessa. Na dúvida, não faz porque o vizinho disse que podia. Procura um advogado e pergunta se pode ou não. Ó, temos aí a primeira manifestação do nosso povo aqui, Alexandre Garcia, de Três Lagoas, Mato Grosso, Jardim Paranapuã, deve ser. Alexandre, boa noite, bom te ver por aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco nessa noite. Repetindo, podem postar as suas dúvidas para eu tentar responder de imediato a dúvida de todo mundo, tá bom? Henrique Dias, boa noite, doutor. Meu irmão entrou com uma ação no juizado especial, sem advogado, mas depois da sentença recebi uma intimação do juiz para eu contratar advogado para contrarrazões. O que isso significa? Henrique, significa que a parte contrária, primeiro, significa que teu irmão entrou com a ação, ganhou, tá certo? E você recebeu uma intimação do juiz para eu contratar um advogado para contrarrazões, ou seja, pelo que eu entendi, posso estar enganado, mas pela pergunta, o que eu entendi é que teu irmão entrou com uma ação contra você, né? E ele perdeu essa ação, quem ganhou foi você. E depois da sentença, para contrarrazoar, significa o quê? Que quem perdeu a ação entrou com recurso e a pessoa que ganhou a ação recebeu a intimação para apresentar resposta ao recurso de quem ganhou a ação, de quem perdeu a ação e não concorda com a sentença. Toda sentença pode ser recorrida, nem sempre os juízes estão corretos, a pessoa tem todo o direito de recorrer a uma instância superior caso não concorde com o que o juiz escreveu na sentença. Então, recurso de apelação, houve recurso no juizado especial, também cabe recurso, só que em vez de ir para o Tribunal de Justiça, vai para um outro órgão colegiado, não é? que é a Câmara Recursal de Pequenas Causas, né? O colegiado recursal de pequenas causas, que é formado por vários juízes de uma determinada região, tá certo? Chama-se colegiado recursal de pequenas causas. É isso que aconteceu, Henrique. Contrarrazões significa responder, contestar o recurso que a parte que não ficou satisfeita com as sentenças do juiz entrou para a instância superior. Falando nisso, uma curiosidade, todo mundo costuma falar primeira instância, segunda instância, terceira instância, que seria Brasília. Não existe terceira instância. Primeira instância
é um juiz singular que vai julgar o processo. Então, é autor, réu e juiz. Um único juiz. Muito bem. Na instância superior, são órgãos colegiados, ou seja, a segunda instância é o que? Da sentença, cabe a apelação, que vai para o Tribunal de Justiça. Do acórdão, aí deixa de ser sentença, passa a chamar-se acórdão. Deste acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que é o órgão colegiado acima do juiz singular, cabe também um recurso, dependendo das condições, são recursos mais técnicos, que por razões técnicas, processuais, jurídicas, pode ser também recorrido para a instância superior, mas não é terceira instância. Ou seja, em Brasília existem 2 tribunais. Superior Tribunal de Justiça, que julga os acórdãos, as decisões proferidas pelos tribunais de justiça de todos os estados do Brasil, em matérias que não sejam constitucionais, tá? Se a matéria objeto deste recurso for constitucional, ou seja, eu entendo que o tribunal estadual cometeu uma falha constitucional, ou seja, a decisão, na verdade, está ferindo algum dispositivo constitucional, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal chama-se recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal vai verificar se essa decisão do Tribunal de Justiça Estadual feriu ou não feriu um dispositivo constitucional. Se não for constitucional, mas se for lei federal, né, se o tribunal de origem ou o tribunal estadual, ao dar a decisão dele, feriu, desobservou, né, desatendeu alguma lei federal ou súmula dos tribunais superiores, não é? Vai para o Superior Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça vai dar a palavra final, assim como o Supremo Tribunal Federal também vai dar a palavra final. Mas não existe terceira instância, só primeira instância e segunda instância. Depois do juiz singular, será sempre segunda instância. Tá certo? Então tá, Henrique, olha, espero ter satisfeito a tua pergunta, espero ter respondido a contento, tá? Irene Rodrigues, boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Irene, boa noite, que Deus te abençoe também, muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa, obrigado pelo recado. Roberto Ferreira, parabéns, meu apresentador e Dr. Paulo, o povo tem o direito. Processar uma outra pessoa sobre calúnia. Forte abraço. O povo tem direito de processar uma outra pessoa sobre calúnia? Sim, pode, claro. O que é calúnia, gente? Vamos deixar isso muito claro. Calúnia é dizer que alguém cometeu um crime na frente de outras pessoas. Tá certo? Não é dizer pura e simplesmente, fulano é criminoso. Isso não é calúnia. Isto é injúria. Tanto a calúnia quanto a injúria, a calúnia é o quê? Você dizer que outra pessoa cometeu um crime, por exemplo, sabe o Renatinho assaltou a padaria lá, Belas Artes, lá no município do Imbu, falou para 3 ou 4 pessoas, publicamente. Isso é calúnia, porque ele disse que o Renatinho cometeu um crime, tá certo? Agora, ele dizer para 3 ou 4 pessoas, fulano é criminoso, isso é injúria. Ou então, isso acontece muitas vezes, as pessoas estão lá num bar ou num restaurante, um discutindo com o outro, e
De repente alguém começa a ter um ataque homofóbico. Você é homossexual, você gosta de homem, você isso, você aquilo, quer dizer, faz a pessoa passar vergonha, vexame na frente de outras pessoas. Ou seja, atacou a honra da pessoa. Se você ferir a honra de outra pessoa, você comete injúria. Agora, se você, ao ferir a honra de outra pessoa, descrever que esta pessoa tenha cometido um crime e dizer qual, você está cometendo calúnia. Essa é a diferença entre injúria e calúnia. Tá certo? Muita gente fala, o povo fala normalmente, fulano me caluniou, fulano falou mal de mim e tal. Enfim, precisa separar as duas coisas, tá? Injúria e calúnia são crimes bem complicados, bem contundentes, porque dependendo da injúria ou da calúnia, a pessoa, enfim, passa a ter uma vida muitas vezes alterada completamente. E imagine vocês que tanto a calúnia quanto a injúria, por exemplo, pode ser propagada pela internet. Às vezes a gente comete injúria grave contra uma outra pessoa, postando uma foto dessa pessoa nua, por exemplo, na rede social. Entendeu? Tem homens, namorados, noivos, que muitas vezes desmancham aí o namoro, ou para falar português claro, toma um pé na bunda da namorada ou da noiva, né? E aí ele tem lá alguns vídeos íntimos do casal e não raramente posta isso, né? Nas redes sociais. Manda esse vídeo para outras pessoas e isso propaga igual rastilho de pólvora. E essa pessoa, essa menina, essa noiva ou essa namorada, muitas vezes tem que mudar de cidade até, porque não aguenta o vexame, né? É muito grave, são crimes muito graves, tá certo? Hoje em dia existem espécies diferentes de injúria. Além da injúria capitulada no Código Penal, existe também a injúria racial, né? E que é um crime mais grave capitulado em outra lei, uma lei extravagante ou lei especial que trata especificamente do racismo. Tá certo? Então é isso, Roberto. Stephanie Pereira, parabéns, doutor Paulo, sempre esclarecendo o povo. Beijos de Portugal. Oi, Stephanie, que bom que você está aqui outra vez. Muito bom, como sempre, vou repetir mais uma vez, é muito bom saber que a gente tem pessoas nos assistindo aí de Portugal. Temos aí uma colônia brasileira em Portugal muito grande. Eu próprio tenho vários amigos, inclusive advogados, que tiraram cidadania portuguesa e estão trabalhando como advogados aí em Portugal. Stephanie, eu não sei se você é portuguesa ou brasileira, mas pode ter absoluta certeza que eu tenho muito orgulho e fico muito vaidoso de saber que tem gente aí da terrinha, tá certo? Nos assistindo. Boa noite, muito obrigado aí. Mário Barros de Angola. Mário, como vai você? Feliz em vê-lo aqui outra vez. Venho, por meio deste, desejar que todos os seguidores do programa que estejam todos bem. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Nós desejamos para você que você também esteja muito bem. Não é? Tua terra aí que foi filmada recentemente com a visita do nosso presidente Lula, que foi recebido aí muito calorosamente, pelo que eu soube, pelo governo aí de Angola. Se não me falha a memória, o presidente Lula foi até agraciado com uma medalha aí, de alta honraria aí pelo país de vocês.
né? Folgo muito em saber que temos aí audiência também em Angola, né? Sem a barreira da língua, todos entendem, tanto eu entendo vocês, como vocês me entendem muito bem, apesar, né, das várias nuances que existem na língua, né? Nos trejeitos, na escrita, na pontuação, e, né, e em alguns termos regionais, né? O Brasil, por exemplo, criou muito verbo, muito substantivo, que aqui é utilizado e em outros países da língua portuguesa não sabem nem o que significa. A título de curiosidade, eu ouvi de um português lá em Lisboa, que eles escutam português e eles costumam dizer que o brasileiro fala um português com açúcar. Eu achei bastante interessante essa coisa que foi dita, eu ouvi, achei uma graça isso, né? Porque realmente dificilmente a gente não entende, ou em outros países não entende o que um brasileiro está falando. A não ser que esse estrangeiro que fale a língua portuguesa caia aí no sertão do Nordeste, aí fica difícil entender mesmo, tá certo? Mas em Portugal, mesmo o lisboense, mesmo quem fala português normalmente, eu às vezes tenho dificuldade de entender, porque falam muito arrastados, né? E em Angola, interessante, eu vi algumas, já ouvi algumas reportagens, algumas entrevistas de habitantes de Angola, não é difícil de entender, não. Eles falam mais próximos do brasileiro do que os brasileiros e angolanos falam dos portugueses. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo, abraço a todos. Oi, Lúcia, como vai? Muito bom ver você aqui de novo, assistindo o nosso programa, que bom tê-la novamente aí como espectadora do nosso programa, como seguidora do nosso programa, Lúcia. Muito obrigado, fico muito contente com a tua presença, viu? E é isso, meu povo, mandem aí suas dúvidas. Luciano da Silva, boa noite, doutor Paulo, e boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Luciano, bom ver você por aqui, tá bom? Espalhe aí a notícia do nosso programa para que os teus amigos, teus parentes, tirem as dúvidas jurídicas, reforçando que muitas vezes as pessoas não vão procurar um advogado de medo de pagar uma consulta que de fato não é barata, porque o advogado vive disso mesmo, o tempo dele enfim, é cobrado porque ele vive disso. Mas as pessoas não sabem que podem procurar a Ordem dos Advogados no município, que normalmente tem advogados atendendo de graça pela Defensoria Pública, tá? Mas se a dúvida for de simples esclarecimento, faça aqui no nosso programa que eu vou fazer de tudo para poder responder, tá bom? Manuela Siqueira, sucesso, doutor Paulo. Aqui em Angola estou compartilhando a todos os meus amigos. Obrigado, Manuela. Também não é a primeira vez que eu te vejo aqui, fico muito contente com a tua audiência, viu, Manuela? E eu ainda não recebi a tua comunicação e o teu meio de contato para eu te mandar a lista de documentos que o Brasil exige para quem quer ter a cidadania brasileira, viu, Manuela? Eu estou pronto para te mandar essa documentação, é só você me dizer por qual meio eu mando para você essa lista de documentos, para que quando você vier para o Brasil, tentar a sua nacionalidade brasileira, sem problema nenhum, você já vai estar preparada. Tá bom, Manuela? Muito bom te ver aqui de novo, viu? Falando em cidadania brasileira, tá uma verdadeira onda aqui no Brasil, parece que está todo mundo querendo ir morar lá fora, principalmente em países como Portugal, Itália, Espanha, Alemanha. Quem tem algum parente nesses países europeus
está querendo sair do Brasil. Por que será, hein, gente? Será que a nossa situação financeira está fazendo o povo desistir? Será que a nossa situação política está fazendo o povo desistir de ficar no Brasil? Será que o Brasil perdeu a capacidade de gerar emprego? Será que o Brasil perdeu as suas características originais? Acho que não. Eu tenho um cadinho mais de idade do que muito provavelmente a esmagadora maioria de quem nos segue. E eu posso dizer com certeza que o brasileiro, na verdade, está perdendo um pouco a paciência, mas não a esperança. O brasileiro é um cara esperançoso, é uma população resiliente, verdade, é resiliente. Mas é aguerrida, ele não perde a esperança não. E sabe que o futuro pode melhorar. Eu venho de uma geração que viveu uma ditadura. Eu estudei numa universidade de letras, a primeira faculdade que eu fiz foi português, foi letras. E para vocês terem uma ideia, na época que eu estudei, faculdade pública, a verba para a faculdade de letras de português tinha, por ano, dava para comprar 2 livros da coleção de Monteiro Lobato, para vocês terem uma ideia. A coleção, se não me falha a memória, tinha 8 ou 10 livros, e a verba que eles tinham para comprar livro na faculdade de letras, né, dava para 2 livros de uma coleção de 10. Era vergonhoso, vergonhoso. Era uma época em que polícia infiltrava pessoas, infiltrava agentes ou simpatizantes nas salas de aula, simplesmente para dedurar, para caguetar eventualmente um ou outro estudante que eles achavam que eram contra a ditadura. Nessa época, ou você era a favor ou você era contra. Não tinha meio termo. Não existia centro-esquerda, centro-direita, centro. Ou era pró-ditadura ou era contra a ditadura. Tá certo? Essa época era horrível. Você era preso por aquilo que você pensava, por aquilo que você falava, pelos lugares que você frequentava. E você era preso sem direito à comunicação. Você não tinha... Nem seu advogado tinha direito de te visitar durante 5 dias. Você ia preso e por 5 dias você ficava incomunicável. Numa prisão incomunicável. Ou seja, nesse período, obviamente, alguns personagens foram torturados, foram violentados, foram massacrados e foram mortos. Era assim, a pessoa ia presa e sequer a família, ou ninguém, na verdade, sabia para onde ele tinha ido. Né? Aqui em São Paulo era comum. Fulano foi arrancado, preso de uma sala de aula na universidade. Para onde ele foi? Aí você ia lá para o DOPS. Não, aqui não está. Procura lá no DOI-CODE. Aí ia lá no DOI-CODE, na Rua Tutóia. Cadê fulano? Não, aqui não passou, ele não está por aqui. Vê lá na Marinha, vê na Aeronáutica, vê no Exército. Era assim, a família ficava rodando a cidade de São Paulo igual barata tonta e a polícia simplesmente não sequer atendia os familiares, mas quando atendia dizia de muito mau gosto, não sei onde está, aqui não está. E o advogado não tinha direito para entrar na carceragem para ver se o cliente dele estava lá ou não. Enfim, era uma brutalidade sem fim, uma coisa maluca que aconteceu no Brasil. Alguns tinham raiva, alguns grupos, alguns brasileiros se uniram com nomes, enfim, que depois até viraram partido político, enfim, alguns grupos
tipo MR8, tipo ALN, Liberdade e Luta, se formavam, e alguns eram bastante violentos. Violentos, a meu ver, meio idiotizados, né? Porque, por exemplo, todo mundo aqui, pelo menos quem é da minha idade, já ouviu falar aí da Guerrilha do Araguaia, né? Muito bem, vamos esclarecer. Araguaia, no meio da floresta amazônica. Araguaia é um rio que corta Mato Grosso. Na época só existia um Mato Grosso, não haviam dois. E no meio da Mata Amazônica, no meio da floresta amazônica. Tinha quase nada, um ou outro vilarejo, cidades que hoje são medianas em termos populacionais, na época eram pequenas vilas, muita aldeia indígena e tal. E o povo fazia uma guerrilha lá no meio do mato. No meio da floresta amazônica havia a Guerrilha do Araguaia, ou seja, era um grupo que treinava, paramilitar, treinava lá os seus membros a dar tiro, a sistema de guerrilha, isso, aquilo e tal. E faziam e praticavam alguns atos aí bárbaros, meio que dando razão para os militares, né? Porque, imagina vocês, tem até um personagem bastante famoso que já chegou a ser... durante uma época foi deputado federal no Brasil. Ele era de um desses grupos aí. Ele, por exemplo, sequestrou o cônsul americano de São Paulo. Sequestrou o cônsul, ele e o grupo dele, para trocar o cônsul por presos políticos, né? Um outro personagem famoso na nossa história era de um grupo essa pessoa bem famosa na nossa história recente até. E ela fazia parte de um grupo que assaltava banco. E pegava o dinheiro desse banco para financiar grupos de esquerda, ditas esquerda. Grazi Estela, boa noite, doutor Paulo. Filhos fora do casamento têm direito à herança? Claro, a herança não tem a ver com casamento, Grazi. Viu? A herança tem a ver com consanguinidade, com sangue. Ou seja, se o pai ou a mãe morrerem, os filhos terão direito e digo mais, são herdeiros necessários. Se o filho foi havido fora do casamento, ou seja, digamos, a pessoa é casada e tem lá os filhos com a esposa dele, né? Ou o marido, tem lá os filhos, frutos de um casamento. E por fora, teve aí um caso, nem que tenha sido um caso de um dia só, não importa, né? E teve um filho. Este filho tem direito à herança, tanto quanto os filhos do casamento, nem mais, nem menos. Por exemplo, se a pessoa teve um só filho no casamento e um outro filho fora do casamento, 2 filhos, cada um terá 50%, terá direito a 50% dos bens que forem destinados aos herdeiros, tá certo? Então, não se preocupe, Grazi, porque filho fora do casamento tem direito à herança, sim. Porque não é o casamento que vai definir quem é herdeiro ou deixa de ser. Vamos agora, gente, temos que dar uma pausa aí para os nossos comerciais, porque a empresa precisa faturar um cadinho, tá certo? A gente volta rapidinho, até já. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834.
Em Buema, materiais para construção. Uma loja completa, com produtos de qualidade. Portas, janelas, as melhores marcas. Móveis e interiores. Cimento, areia, pedra. Tudo bom, pessoal? Mais um ano começando, a família da Embuema contando com vocês aí, precisando reformar, precisando construir, conta com a gente. Variedade e melhor preço. Embuema, tradição e qualidade em material de construção. Apartamento no Jardim Santa Cruz, Sacomã, São Paulo. Apartamento para morar ou investir. O condomínio é bem equipado, com diversas instalações, apropriado para quem busca lazer sem sair de casa. Bem localizado, próximo a pontos de interesse de Sacomã, tais como Colégio Perfil, Pádua, Praça Dirceu de Castro Fontoura, Hospital Veterinário Unip e Unip Anchieta. A Learge possui vários planos para o seu bolso. Aqui você encontra a casa dos seus sonhos. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis. Apresento uma grande oportunidade. Mesa 100% madeira maciça, de 1,60 por 90. Linda, espetacular. A partir de 2.790. Detalhe, a pronta entrega. Olha só que espetáculo de cama box. Toda revestida em madeira, pés de madeira maciça, com 2 pistões a gás e amortecedor, com preço incrível, R$ 799. Sofá retrátil e reclinável, a sensação que ele está te abraçando. É isso que você tem que proporcionar aí na sua casa. E nós da Casa Elegância estamos trazendo para você. São móveis planejados, você pode otimizar o seu espaço com qualidade e preço baixo. Traz sua planta, que farei seu projeto da melhor forma possível, com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos de volta com o nosso Direito do Povo, sob o patrocínio da RB Marketing Político, aqui na TV Online, tá certo? Cidade Ativa Online. Nosso programa Direito do Povo, que visa esclarecer as várias dúvidas que a população tem, e muitas vezes por falta de dinheiro e por falta de conhecimento de que existe uma defensoria pública, de que ele pode ir ao fórum, esclarecer suas dúvidas. Enfim, fique em casa falando as suas dúvidas para o vizinho e ouvindo muitas vezes conselhos bastante errados, né? Vamos lá. Ellen, boa noite, Dr. Paulo. Como funciona a alienação fiduciária de bens imóveis? Ellen, alienação fiduciária de bens imóveis é a mesma coisa de um leasing de carro, enfim. O que é alienação fiduciária? É que o bem vendido, alienado, fica em nome do financiador. Isto é, eu compro uma casa via Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa Econômica Federal, por exemplo. É uma alienação fiduciária? É. Por quê? Porque a casa ela está em nome do banco. Ela não é simplesmente hipotecada. A casa está e permanecerá em nome do banco enquanto houver dívida. Ao pagamento da última prestação, aí sim a casa ou o carro passa para o nome do financiado, do comprador, tá certo? Antigamente, ou ainda existe essa modalidade, o banco financia,
o imóvel passa a ser de quem comprou, porém com a hipoteca em nome do banco. Então esta é uma modalidade. Então é um financiamento imobiliário com cláusula hipotecária. Significa que o bem é do José que pediu financiamento, mas em cima do bem existe um ônus real convencionado chamar de hipoteca. Se a pessoa não pagar, o banco executa a hipoteca e consolida a propriedade em nome dele. Esta é uma modalidade que reinou, por assim dizer, durante muitos anos aqui no Brasil. Hoje em dia, os bancos estão fazendo diferente. Compra o imóvel em nome dele, financia, e quem paga este imóvel é quem precisou desse financiamento, mas o imóvel está em nome do banco. Se a pessoa não pagar, o imóvel já é do banco, ele perde o direito sobre o imóvel. Então, assim, ele, durante o pagamento das prestações, ele tem a expectativa de se tornar proprietário ao final do pagamento. Tá? Mas é uma expectativa de direito, porque o proprietário, na realidade, é o banco. Na modalidade hipotecária, o que acontece? Ele é proprietário e o banco é que tem a expectativa de que ele vá pagar até o final. Mas a hipoteca dá ao banco a expectativa de direito. Então são coisas diferentes. A alienação fiduciária deu, por assim dizer, um passo a mais, garantiu mais ainda a propriedade do banco. Isso acontece também com leasing de carro, né? Enfim, com financiamento de carro. Alienação fiduciária é isso, o carro é em nome do banco, tá? Ou o imóvel é em nome do banco. Buenas noches, Vicky. Tenho uma dúvida. Para ter a dupla nacionalidade, tem um tradutor juramentado? Sim, Vicky. O que ela está perguntando assim é que se para ter a dupla nacionalidade, os documentos, a documentação tem que ter um tradutor juramentado ou uma tradução juramentada, como a gente chama aqui no Brasil. Sim. Se estiver no Brasil e a documentação for em espanhol, tem que procurar um tradutor juramentado. O que é um tradutor juramentado? É um tradutor que tem autorização governamental, oficial, para dizer o seguinte: olha, o que está dizendo aqui em espanhol, eu traduzo agora para o português, e esta tradução é verdadeira. Ele tem fé pública. O tradutor juramentado goza de uma coisa que chama fé pública, tá certo? Assim como um cartório de tabelião, que tem fé pública. Se ele diz que a assinatura é de fulano e bota lá o carimbão, reconheço a firma. Tem fé pública, ele reconhece, aquela firma é dele mesmo, tá certo? É isso, precisa ter tradução juramentada. Verena Leitão, boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Verena. Há tempos não te vejo. Apareça, vamos nos ver mais vezes. Estamos aí na casa lá do Dr. Fritz, estamos saudosos da sua presença, tá bom? Luana, doutor sabe explicar, desculpa, Luana Arbex, doutor sabe explicar o caminho jurídico que pessoas que precisam de tratamento especial ou medicamento muito caros, que não são comercializados no Brasil, precisam percorrer para conseguir pelo SUS? Obrigado e beijo a todos. Imagina, Luana, obrigado você pela pergunta. Luana, tem que procurar um advogado, tem que entrar com uma ação, e o juiz vai mandar o SUS pagar. Se for um remédio que só existe no exterior, ele vai mandar a pessoa importar o remédio às custas do governo. Isto normalmente é feito com uma ação com pedido de liminar. Se houver uma negativa oficial do SUS, um mandado de segurança.
Mas se o SUS negou, mas não escreveu essa negativa, entra pura e simplesmente com uma ação, tá certo? E muitas vezes acontece até do medicamento necessário, o SUS dizer que não vai pagar, não porque é muito caro, mas porque a Anvisa não tem aprovação da Anvisa. Isto pouco importa, né? Se internacionalmente falando o remédio é conhecido e aprovado, por exemplo, se tem lá para FDA, lá o órgão, a Anvisa americana, por exemplo, já aprovou esse remédio, ou os órgãos pertinentes de França, de Espanha, de Inglaterra, já aprovou o medicamento, por que não? Só porque a Anvisa está demorando para aprovar, vai ter que trazer esse remédio e vai ter que pagar. Há casos, eu conheço casos, em que a pessoa precisa tomar uma determinada medicação, acho que isso é uma vez por mês, ou uma por semana, ou 4 por mês, e cada ampola do remédio custa coisa assim de R$1 milhão, é um negócio absurdo. E o SUS é obrigado a pagar, ele nega, mas o juiz manda pagar. Então tem que procurar um advogado e entrar com processo judicial. Tá certo? É isso, Luana. Débora, não perca uma programação do Dr. Paulo. Estou aprendendo muito. Obrigada, beijos em Budas Artes. Obrigado, Débora. Eu que agradeço, viu? Continue nos assistindo. Espero tá atendendo às suas expectativas, Débora. Tá certo? Eu que agradeço de coração por você estar nos assistindo aqui, né? E essa coisa de medicação, Bruno de Lúcio, boa noite, Dr. Paulo, sempre muito claro nas palavras, parabéns pelas orientações. Eu que agradeço, Bruno, a tua audiência, você está nos assistindo aqui mais uma vez, muito obrigado mesmo. Mas essa coisa de medicação muito cara é um absurdo, né? É uma coisa que não dá para entender. E não é só governo, não. Mais absurdo ainda são os planos de saúde, né? Seja seguro de saúde, seja plano de saúde. É uma porcaria, isso é uma falta de vergonha. E as autoridades pouco ou nada fazem, ou muitas vezes até ajudam. Verdadeiros piratas, né? A coisa é mais ou menos assim, gente. Desculpa, mas eu fico nervoso nesse tema aí pelo seguinte. A saúde é obrigação do Estado. Estou falando governo, estou falando de Estado. O Estado brasileiro, segundo a Constituição Federal, tem a obrigação de prover a saúde dos brasileiros. O Estado brasileiro é formado pelos brasileiros. E o povo brasileiro, os cidadãos brasileiros, deu ao Estado, pela Constituição, a incumbência, a tarefa, o trabalho de cuidar da saúde da população brasileira. O Estado é paquidérmico, o Estado é inchado, o Estado é impotente, cravado de corrupção, todos nós sabemos. Então, o que ele fez? Ele terceirizou a saúde do Brasil. O SUS funciona? Funciona sim, funciona, mas não dá conta. Então, ele obriga o brasileiro de classe C, B e A, ele é obrigado a ter um plano de saúde. Porque o que o brasileiro tem medo, ele tem mais medo das filas, de ter que enfrentar madrugadas frias numa fila durante a noite inteira para pegar uma senha, para passar por um médico do SUS daqui a 3, 4 meses, se for confirmada a consulta. Porque se o médico não estiver lá, ele vai esperar mais 6 meses, 1 ano. 1 ano e meio para ter uma consulta. O brasileiro médio tem medo disso. Por isso ele é obrigado a entrar no plano de saúde. Aí os planos de saúde, sabendo disso, sabendo que
ele é imprescindível para o Estado brasileiro, ele é imprescindível para o povo, aproveita disso, cobra o que quer, faz contrato do jeito que quer e, na realidade, o brasileiro que tem plano de saúde só pode ter gripe. Já repararam isso? Qualquer coisa um cadinho mais complicado, o plano não paga. Não paga. A coisa mais comum, é muito comum aparecer no meu escritório, por exemplo, pessoas dizendo, olha, eu preciso de tal coisa e o plano de saúde não quer pagar. E os juízes que são brasileiros e que têm plano de saúde sabem disso. Tem juiz que nem, me perdoe o que eu vou falar, mas assim, nem presta muita atenção. É contra plano de saúde, beleza, já dá liminar e vai discutir se fez bem ou mal depois. Até porque as liminares tratam disso. Tratam de fazer logo, de prover a necessidade urgente e deixar para depois se fez bem ou se fez mal, se fez certo ou se fez errado. Então o juiz dá a liminar. Contra plano de saúde, procurem um advogado e vocês conseguem. Contra o SUS, por conta de remédios muito caros, procure um advogado que ele entrará com a ação e o juiz certamente dará liminar para obrigando o SUS a custear essa doença ou esse remédio. Tá certo? Maria Nunes, conheço pessoas que são casadas e convivem união estável com outra. Isto é legal? Não, Maria. É o seguinte, há uma diferença entre união estável e concubinato. Vamos estabelecer aqui. Se a pessoa é casada e vive com a mulher, vive num casamento, e tem uma outra família ou uma outra mulher, tá? Como é que eu acho que o Jorge Amado usava essa expressão, teuda e manteúda, não é? Então, tem lá um apartamento onde tem lá a amante dele. Essa pessoa é amante, é concubina. Isto não é legal. Esta concubina não tem direito a nada, por exemplo. Não adianta dizer, nós construímos junto. Não construiu não, porque ele está vivendo em concubinato. Ele está casado com a esposa dele, vivendo com a esposa dele e mantendo uma outra pessoa, né, como amante. Ele pode até comprar esse apartamento para a amante, botar em nome dela, aí é outra coisa. Mas dizer que quando ele descasar ou se morrer, ela teria direito a alguma coisa, não tem direito a nada. A união estável é outra coisa. A união estável, para ser caracterizada como união estável, a exigência, o requisito número 1 é que ambas as pessoas possam casar. Ou seja, elas optaram por não casar no papel. Optaram por viver juntos. Mas nenhuma das duas tem impedimento. Tá certo? Um dos impedimentos é esse, é estar casado e viver maritalmente com outra pessoa. Aí não tem cabimento a gente falar em união estável. Tá certo? Não tem cabimento. É concubinato. Não gera direito, não é legal não. A união estável é legal, é reconhecida em nossa legislação como entidade familiar, porque a união estável só não tem o papel. E a companheira, assim como o companheiro, tem direitos equiparáveis, equivalentes, para não dizer iguais, aos do casamento. Só não tem aquele papel do juiz de paz dizer em cartório, assinar o papel e dizer agora pode. Entendeu? O padre fala, eu vos declaro marido e mulher, ele está querendo dizer agora pode, para a igreja. Tá certo? O juiz de paz é a mesma coisa, assina aqui, tem uma testemunha, né? O João e a Maria vão se casar, José e Afonso são testemunhas dizendo, eu juro por Deus que os dois casaram. E bota lá a assinatura e o juiz de paz diz, então, eles casaram e está aqui a certidão. A união estável é a mesma coisa. Eles podem ir num cartório, por exemplo, fazer um contrato de união estável, estabelecendo um regime de bens próprio.
É absolutamente legal. Agora, se a pessoa vive com a mulher e vai dizer, eu tenho uma união estável com outra pessoa, mentira, ele não tem união estável, ele tem concubinato. Ele tem uma relação espúria, em termos legais. Eu não estou aqui fazendo patrulha moral, não. Cada um tem a sua vida. Se isso é moralmente bom ou ruim, certo ou errado, eu não estou aqui para fazer esse juízo de valor. Mas legalmente é errado, não é legal não. Traves Stana, o povo precisa estar muito atento com pequenos detalhes do Dr. Paulo Bonadies, porque é muito importante o conteúdo transmitido nessa programação. Abraço a toda a equipe. Obrigado, Traves. Olha, que bacana. Muito obrigado. Hein? O Traves aqui, o ponto aqui está dizendo que o Traves está mandando esse recado de Angola. Que bom, Traves. Eu já te vi por aqui, mas eu não me lembrava que você era de Angola. Mas aí, uma terceira pessoa de Angola hoje que se corresponde com a gente. Que bom. Fico muito orgulhoso. Um grande abraço para você, viu, Traves? Mas, gente, assim, desculpe eu estar... Boa noite, José Costa, boa noite. Boa noite, José. Muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei meio inflamado com essa história do remédio aí, porque eu fico mesmo. Eu acho um absurdo que os planos de saúde fazem. Enfim, mal comparando, evidentemente, que a situação do plano de saúde hoje é a mesma situação de quem comprou passagem pelo 1, 2, 3 mil. Imagina o sufoco que esse povo não está passando. Né? Eu vi uma reportagem, claro, né? As emissoras de TV sempre visam transmitir o drama, né? Então, assim, em vez de dizer, esse casal aqui comprou passagem e não conseguiu embarcar. Ponto, está feita a matéria, a reportagem está feita. Mas não, tem. As emissoras de TV vão mais fundo, né? Fulano e Beltrano iam se casar na Espanha e não sei o quê, e estão esperando o voo até hoje, enfim. A mesma coisa se aplica aos planos de saúde. José Costa, o SUS é um órgão que atende ao povo brasileiro por etapa. Você tem um problema, vai ao SUS. Faz um raio-x, se tiver que fazer uma tomografia, uma ressonância, passar um pneumologista, você vai para a fila de espera para fazer esse simples exame. O político é pago pelo povo para ser atendido na hora com todos os exames e aparatos médicos. Sem espera, parece que o resto da nação é um lixo, manipulado por esses. São pagos para fazer e não fazem. Olha, José Costa, é verdade, mas não vamos exagerar. É verdade que o SUS é confuso, é verdade que a pessoa espera muito, é verdade. Mas também é verdade que o SUS atende a população. Essa espera por uma consulta, essa espera por um exame, é justificável. Por quê? Porque tem muita gente. É errado? É errado. Por quê? Porque deviam fazer mais postos de saúde, mais postos de atendimento e mais postos para fazer os exames necessários. Medicina é uma coisa muito cara, tá certo? E o Brasil tem uma medicina pública fantástica. São raríssimos os países do mundo que disponibilizam para a população atendimento médico de graça. São muito poucos os países, viu, gente? Não fiquem pensando vocês que lá fora é tudo de graça. Não é, não. Não é, não. A nação mais poderosa do mundo tem milhares de pessoas morrendo à míngua de tratamento, morre de uma doença que seria curável porque não tem convênio médico, porque não tem plano particular de saúde. Lá nos Estados Unidos, se não tiver plano, não é atendido. Simples assim, não existe. Não existe. Aqui no Brasil, ou você tem SUS, procura o SUS, ou você tem plano de saúde. Porém, há hospitais raros ainda que atendem pessoas independentemente dessa pessoa ter SUS,
ter a carteirinha do SUS, tá na fila, como é que chama lá? CAD único, não sei, é uma confusão isso aí. Como dizia Chico Buarque, você precisa a certidão para nascer e a concessão para sorrir, né? E é verdade, na saúde é verdade, mas alguns hospitais fecham os olhos e atendem quem procurar. Atendem pessoas em situação de rua, por exemplo. Santa Casa de São Paulo atende. Hoje tem uma parte da Santa Casa que é particular, custa uma fortuna. Atende plano de saúde, atende a particular. Mas se chegar lá um morador de rua prestes a morrer, levado pela polícia, eles atendem, não querem saber não se a pessoa tem SUS, se não tem, se tem cartão, se tem cartão cidadão, se tem, sei lá. O governo, nossa, pede muita coisa para muita gente, desnecessárias, é uma burocracia absurda. Esse CAD único eu não sei o que é, confesso, não sei o que é. Eu ouço falar, mas não sei o que é. Cartão cidadão, ouço falar, mas não sei o que é. Não sei que direito dá, mas é muito cartão, é muito documento. Gente, a gente é quem diz ser. A gente tem o que diz ter. Somos o que dizemos que somos. Não precisa de documento. Se eu mentir, eu estou fora da lei e pratico um crime. Mas até lá, ninguém pode me obrigar, como o governo faz, a provar que meu nome é Paulo. Pior, sabe o que os cartórios fazem hoje em dia? Validade da certidão, 30 dias. Sabiam disso? Para arrecadar dinheiro. Só para arrecadar dinheiro. Só falta pedir segunda via ou certidão atualizada, certidão de nascimento. Eu nunca vi isso. Mas daqui a pouco vão pedir também para tomar dinheiro. Gente, eu não estou aqui para reclamar, desculpa. Eu hoje me inflamei. Boa noite para vocês. Já deu o nosso horário. Bem-vindos de volta, nossos seguidores, nossos espectadores. Gente, fiquem com Deus. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. Um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Entregue a sua vida ao Senhor, deixa Deus mudar a sua história. Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well,
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe TV Online.